Boa noite, pessoal. Então, estamos aqui para apresentar o trabalho de concentração de misturas com aplicação das equações lineares de primeira ordem. Nosso grupo é Alderico, Bruno, Gustavo e Lucas. Bom, para iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação de EDOs de primeira ordem. Elas são importantes para diversos ramos e possuem diversas aplicações. E dentre essas, o que a gente vai apresentar é uma aplicação de área físico-química e bioquímica, né, que envolve uma função desconhecida. Então, para que sejam devidamente desenvolvidas aplicações, deve-se entender previamente alguns itens importantes da EDO de primeira ordem. Um pouquinho do resumo das EDOs é o seguinte: elas são diferenciais ordinários de primeira ordem, são chamadas assim devido à sua formulação. Envolve apenas uma derivada de função p, exemplo, que depende de uma única variável t, conforme representada aí logo abaixo a fórmula. Nós temos aí y' mais p de t y é igual a q de t. Então, nós temos uma função p e uma variável t. Então, a função p depende do t, que seria tempo. Agora, nós vamos falar um pouquinho de concentração de misturas, né? Nós temos muitos problemas que envolvem misturas de substâncias. E isso é feito muitas vezes, em sua maioria, nos laboratórios de química. No entanto, a gente consegue resolver, consegue calcular algumas funções, né? Algumas passagens da mistura através das equações diferenciais. O nosso exemplo até trata disso, né? A concentração de misturas, então a gente consegue calcular a concentração que ela tá após um certo tempo, considerando o inicial. Então aí embaixo logo explica. Imagine que uma substância X flui com certa vazão para um tanque que contém as mesmas substâncias e outras. A mistura se torna homogênea e sai do recipiente com uma vazão determinada. Dessa forma, teremos interesse em descobrir a concentração da substância X para o tempo t que for diluído. Então, agora o Gustavo irá apresentar o exemplo passo a passo. Então vamos agora exemplificar a explicação que a Bruna fez, né? Então nós temos um exemplo clássico aqui de concentração de mistura. Temos um tanque de 100 litros de água salgada e adicionado nesse tanque água salgada com razão de 5 litros por minuto, com a concentração de sal de 2 gramas por litro. Ao mesmo tempo, a mistura deixa o tanque através de um buraco de mesma razão. A mistura do tanque é continuamente agitada de modo a manter a solução homogênea, mesma concentração em todo o tanque. Se inicialmente a mistura contém a concentração de 1 grama por litro, determine a concentração no instante futuro. Então nós temos que a concentração de sal adicionada é 2 gramas por litro, para t igual a 0, 1 grama por litro, e a vazão de saída, como a de entrada, 5 litros por minuto. Nós vamos desenvolver todas as fórmulas aqui no papel e depois voltamos. Então vamos agora desenvolver a EDO e desenvolver o nosso problema. Então nós sabemos então que inicialmente nós temos o tanque com 100 litros e existe uma vazão de entrada de uma mistura de água salgada com 5 litros por minuto de vazão, com a concentração de 2 gramas por litro. Aqui a gente encontra facilmente a nossa concentração de entrada, cancela o litro com o litro. Temos 10 gramas por minuto sendo adicionado nesse tanque de 100 litros. Também temos uma vazão de saída, também de 5 litros por minuto. Porém, a gente não conhece essa concentração de saída. Então, a concentração como que a gente pode definir ela? Vamos chamar de um y de t, então é uma concentração em função de t. Só que nós sabemos que no estado inicialmente, em y igual a 0, para t igual a 0, nós temos 1 grama por litro de concentração. Como nós não sabemos nesse ponto, então nós vamos chamar de y de t, e o nosso volume nós temos 100 litros. 100 litros. Calculamos aqui, ficamos com y sobre 20 gramas, porque aqui é gramas também, por minuto.
Para a gente saber a nossa variação de concentração, como a nossa concentração é uma função de y, nós temos dy dt é igual a entrada menos a saída. Concentração de entrada, nós temos 10 gramas por minuto, menos y grama por minuto. Como aqui a gente também tem grama por minuto, eu vou suprimir, aqui é sobre 20, vou suprimir essas unidades para ficar mais tranquila a nossa conta. Então, temos que dy dt é igual a 10 menos y sobre 20. Vamos agora fazer a separação das nossas variáveis. Eu vou pegar esse 20 aqui, não esse 20, vou pegar 20 e multiplicar por nossos fatores aqui, para a gente conseguir isolar o nosso y. Então, a gente vai ter 20 vezes dy dt é igual a 20 vezes 10, 200, menos 20 por 20, 1, menos y. Esse 200y está multiplicando 1 aqui. Então, vamos multiplicar invertido aqui. Então, nós ficamos com 20 dy sobre 200 menos y é igual a 1 vezes dt. Vamos agora retirar esses diferenciais aqui, aplicando integral nos dois lados. Essa integral aqui é facilmente calculada, é igual a t, porque é em função de dt. Essa aqui a gente consegue tirar o nosso 20, então fica 1 sobre 200 menos y dy. Se chamarmos isso aqui de u e por substituição, temos 20 vezes 1 sobre o coeficiente que está multiplicando o y aqui, menos 1, vezes log na base e, aqui na base e, de módulo 200 menos y. Então, nossa expressão geral fica, esse menos 1 sobe, menos 20 log na base e de 200 menos y igual a t, mais c. Não esquecendo que a resposta é t mais uma constante aqui nessa integral. Ok. Vamos pegar esse 20 e passar dividindo aqui. Ficamos com log de e 200 menos y é igual a t menos 20. Como nós temos uma constante dividido por uma constante, isso vai dar uma constante. Então, esse mais c dividido por menos 20 continua sendo uma constante. Então, log de e módulo de 200 menos y é igual a menos t sobre 20 mais c. Vamos agora aplicar a propriedade do logaritmo. O exponencial desse termo tem que ser igual a esse termo. Então, 200 menos y, o módulo dele, é igual a e elevado a menos t sobre 20 mais c. Vamos desmembrar esse termo aqui. Então, isso tudo aqui a gente consegue escrever como e menos t sobre 20 vezes e elevado a c. Vamos terminar na outra parte. Então, com 200 menos y igual a e de menos t sobre 20 vezes e a mais c. Vamos tirar agora esse módulo de 200 menos y e passar para o outro termo. Dessa forma, vai aparecer aqui um mais ou menos. E de menos t sobre 20 vezes e elevado a c. Então, vocês concordam que mais ou menos uma constante
o E, que também é uma constante, elevado a uma constante, também é uma constante. Então, vamos chamar isso tudo aqui de A, de uma outra constante. Então, nós temos que 200 menos y é igual a A vezes E elevado a menos t sobre 20. Esse menos t sobre 20 é a mesma coisa que menos 0,05t. Aqui a gente tem a nossa expressão geral. E como a gente já tem uma condição inicial de t igual a zero, tendo meu y igual a 1 grama por litro, nós temos que 200 menos... Em que valor que eu colocaria nesse y? A minha concentração para y igual a zero. 1 grama por litro vezes 100 litros, nós temos 100 gramas por minuto aqui. Igual a E elevado a menos 0 sobre 20. Vezes A. Esse termo aqui é igual a 1. Então, nós encontramos nossa constante como menos 100. Substituindo essa constante para a nossa forma geral, como aqui nós temos módulo de 200 menos y, por ser módulo, podemos muito bem reescrever esse termo como y menos 200, antes de tirar o módulo. Então, podemos escrever como y menos 200 é igual a A, que multiplica E, menos 0,05t. Então, agora vamos substituir o A encontrado. Temos que y menos 200 é igual ao A menos 100 e de menos 0,05t. Y é igual a 200 menos 100 é de menos 0,05t. Pronto. Essa é a nossa expressão geral. Porém, para análise gráfica, temos que a nossa concentração de função de t é igual ao nosso y de t, inicialmente, sobre 100, que é igual. Vamos dividir todo esse termo por 100. 2 menos 1 é de menos 0,05t. Como que fica isso aqui graficamente? Nós vamos, através do Symbolab, mostrar no computador como ficaria. Mas, basicamente, nós vamos ter aqui um ponto para t igual a zero. Todo esse termo aqui fica zerado. 1 vezes 1, 1. 2 menos 1, 1. Então, para t igual a zero, nosso instante inicial de concentração é 1. 1 grama por litro. Ok, bateu. O nosso problema já é descrito inicialmente como 1 grama por litro. Então, está correto. À medida que tendemos esse t para infinito, no nosso caso aqui, esse número fica extremamente negativo. E elevado a esse número, a gente tende ele a zero. Então, 2 menos 0, 2. Então, o gráfico fica mais ou menos dessa forma, tendendo a 2. Vamos, no computador, voltarmos ao computador para exemplificar esse gráfico no Symbolab. Então, como foi visto, nós chegamos na simplificação, que a nossa concentração para um tempo qualquer é 2 menos E elevado a menos 0,05t. A representação gráfica com t para infinito irá atender a concentração de sal no tanque, que é de 2 gramas por litro. Vamos agora aqui abrir o Symbolab. Temos aqui o Symbolab. Vamos definir como y de... Eu vou colocar x aqui, mas esse x aqui, como está no eixo das abscissas, será nosso t. É igual a 2 menos E elevado a menos 0,05x. Então,
aqui nós podemos verificar claramente que o início da nossa mistura, nós temos o ponto 1 aqui, com a concentração de 1 grama por litro. Tendendo esse tempo para o infinito, a gente consegue ver a nossa curva de concentração se aproximando ao 2. Então, ela fica muito próxima ao 2, que é essa linha aqui. Então, está aí o nosso gráfico simulado no Symbolab da nossa concentração para um tempo qualquer. Bom, gente, após a explicação do Gustavo, a gente pode concluir que as EDOs auxiliam muito no desenvolvimento de problemas de diversos segmentos, né? Como esse de concentração de misturas, entre outros, que será apresentado pela turma, e que nos auxiliam na obtenção dos resultados de uma equação que vai seguir aquele comportamento durante qualquer tempo, né? Uma equação padrão daquela situação, né? Mostrada. E a partir disso a gente consegue mostrar um gráfico, né? Com tendência, a gente consegue definir este gráfico e definir o comportamento da mistura, né? Naquela situação. Então, é bem interessante a aplicação das EDOs nessa parte de concentração de misturas.